Então, a gente acompanhou de perto, né, América, agora pela manhã. Benjamin Netanyahu começou seu discurso por volta das 9 da manhã aqui do horário local, 10 horas da manhã do horário do Brasil, e assim que ele entrou no plenário da sessão da Assembleia Geral, diversas delegações se retiraram. Acho que a gente tem um videozinho, inclusive, para rodar desse momento especificamente. Não sei se tá. Algo está acontecendo no plenário da ONU, a gente vai entendendo tudo isso ao vivo com você. Nós temos algumas pessoas de pé aplaudindo. Please, order in the hall. O presidente da sessão pedindo ordem, pedindo que as pessoas se sentem para que Benjamin Netanyahu comece a discursar. E daqui a pouco a gente vai compreender de quais comitivas, quais países são esses representantes que estavam ali em pé e por que a gente tem tanta gente ainda circulando no ambiente da Assembleia Geral da ONU e Benjamin Netanyahu aguardando para falar. Percebam que ele veio acompanhado de um broche que parece ter um QR Code. E o presidente da sessão pedindo, por favor, se sentem, por favor, ocupem os seus lugares. Ah, nós tivemos... Agora que eu estou entendendo o que está acontecendo. Algumas delegações levantaram e estão se retirando. Algumas delegações se recusam a ouvir Benjamin Netanyahu. Bom, a gente rodou aí o trechinho, para quem não viu, né, das delegações saindo do plenário ali do salão da Assembleia Geral da ONU. Foram dezenas de delegações. Eu conversei com fontes da delegação brasileira que também falaram que se retiraram e, inclusive, essas fontes relataram que esse foi um movimento coordenado, que as delegações já combinam. Isso tudo na diplomacia é muito combinado antes, né? Não é... Algumas coisas podem ser espontâneas, mas tem muitas questões que são planejadas. Ou eles tentam planejar e houve um planejamento para se retirar da tribuna quando Netanyahu começasse o seu discurso, e foi o que aconteceu. E aí eu vou trazer alguns dos elementos principais desse discurso de Netanyahu, que é o governo mais conservador da história de Israel, e que aqui na ONU a conversa é que ele fez a declaração mais forte até agora de que não vai haver Estado palestino enquanto ele avança na sua ofensiva contra o Hamas. Ele prometeu terminar o trabalho contra o Hamas, que é de eliminar o Hamas, um objetivo que Netanyahu já falou várias vezes. Ele também revidou de forma muito dura os países que reconheceram o Estado da Palestina. Foram 10 países que reconheceram nessa semana, entre eles a França, o Reino Unido, Portugal, o Canadá e a Austrália. Além disso, também Netanyahu fez críticas duras, um tom muito duro no seu discurso. Falou que, ao longo do tempo, muitos líderes mundiais se curvaram sob a pressão de uma mídia tendenciosa, círculos eleitorais islâmicos radicais. Ele também falou que, por trás de portas fechadas, os líderes que condenam publicamente Israel agradecem em particular, e ele também disse que os israelenses não vão cometer um suicídio nacional permitindo a criação de um Estado palestino. Isso foi o discurso, então, de Netanyahu. Ele até usou um QR Code que levava para imagens, inclusive, do massacre de 7 de outubro feito pelo Hamas. Também disse que colocou alto-falantes em Gaza para que os reféns detidos pelo Hamas pudessem escutar o seu discurso. Alguns repórteres, jornais falam que não deu para escutar o discurso no enclave, mas a ver. E antes do discurso de Netanyahu, houve discurso também de Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, que foi por vídeo, porque ele teve o seu visto revogado, assim como outras autoridades da autoridade palestina pelo governo americano. Mas Mahmoud Abbas, no seu discurso, ele falou, inclusive, que a autoridade palestina, que administra parte da Cisjordânia e também governava Gaza antes do Hamas, estava disposta a assumir a responsabilidade por Gaza. Ele também disse que, apesar de todo o sofrimento dos palestinos, isso não vai destruir a vontade dos palestinos de sobreviver. Disse que a Palestina é nossa, disse que a autoridade palestina reconheceu o direito de Israel de existir em 88, em 93, e algo que aí eu vou jogar para você, Américo. Ele prometeu trabalhar com Trump, com a Arábia Saudita, a França e a ONU num plano de paz para Gaza, e logo depois disso o presidente Donald Trump
que estava recebendo, inclusive, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, chegou a falar que um plano, um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel estava perto de acontecer, e ele vai receber Netanyahu segunda na Casa Branca. Américo, como você vê essas manifestações de Abbas, de Netanyahu, esse protesto que aconteceu, a opinião pública e o que pode acontecer também nesse encontro na segunda-feira? Pois é, vamos lá. Olha só que curiosidade, eu diria, que rodopio na história. O líder da Palestina apareceu nesse discurso como moderado e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como radical. Por quê? Porque o Netanyahu diz que não vai admitir jamais a criação de um Estado da Palestina, tentou misturar as cartas ali, dizendo que os palestinos não reconhecem o Estado de Israel, o que é falso. A autoridade palestina reconhece, quem não reconhece é o Hamas, e o Mahmoud Abbas disse que o Hamas não vai ter espaço em qualquer administração futura de um Estado da Palestina e que ele quer construir o Estado da Palestina junto com outros players e que o Estado da Palestina, mais uma vez ele reitera isso, seria um Estado desarmado, não teria um exército, enquanto Netanyahu tentou justificar muitas das ações militares que eles estão fazendo na faixa de Gaza. O presidente Lula usou uma frase no discurso dele que foi muito importante, eu acho que sintetiza parte desse debate. Absolutamente, disse o presidente, eu concordo com ele, e não é justificável o que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023. Não existe a menor justificativa para as ações do Hamas, para as posições do Hamas, para não reconhecer o direito de existência do Estado de Israel. Mas também, disse o presidente, não existe justificativa para o que está acontecendo neste momento na faixa de Gaza, porque muitos inocentes estão morrendo e não há justificativa para a morte desses inocentes. Depois de falar isso, eu queria focar um pouco no discurso do Netanyahu. Em primeiro lugar, o protesto ofuscou parte do discurso, foi um protesto muito forte, como a Pri trouxe aí de bastidor, contou com a participação da delegação brasileira e foi organizado, isso não foi completamente espontâneo, mas foi um protesto muito forte, com vaias e com centenas de delegados deixando o plenário da ONU. Isso mostra, infelizmente, inclusive, o grau de isolamento do Estado de Israel neste momento. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no início do discurso, disse, logo depois das atrocidades do Hamas, o mundo inteiro estava com a gente, e estava mesmo, porque eram atos absolutamente injustificáveis do Hamas. O Hamas, de fato, não pode ter espaço na administração de Gaza no futuro ou na administração do Estado da Palestina. Mas depois as coisas começam a se embaralhar e o Netanyahu embaralha tudo de propósito. Ele disse, no início estava todo mundo com a gente, hoje nós estamos sendo muito criticados. E o exemplo real disso foi esses países abandonarem. Esses países não estão mais apoiando Israel na forma como estavam, ou melhor dizendo, como muitos continuam apoiando o Estado de Israel, não apoiam o governo cada vez mais radicalizado do Benjamin Netanyahu. É importante fazer essas divisões. Uma coisa é você apoiar ou não apoiar o Estado de Israel, e o Estado de Israel tem todo o direito de existir em paz com os seus vizinhos. Outra coisa é você querer justificar as ações desse governo, que tem muitos elementos muito radicais que boicotam a própria paz que Israel almeja, ao tentar, por exemplo, anexar completamente a Cisjordânia, a faixa de Gaza, o que é ilegal no direito internacional. Várias resoluções do Conselho de Segurança, que a gente falou lá no começo, declaram que precisam acabar, por exemplo, os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Israel ignora isso e promete criar mais assentamentos ainda. E o Netanyahu também embaralha as coisas ao querer dizer que os palestinos não querem a existência de Israel. Quem não quer é o Hamas. São os radicais do lado palestino também. Então a gente vê aqui que são os radicais dos dois lados que boicotam qualquer possibilidade de paz. Essa possibilidade de paz teria que vir, como esses estados todos que reconheceram o Estado da Palestina nessa semana, conseguem enxergar lá na frente a criação de um Estado da Palestina que vive em paz com o Estado de Israel, que não seja armado, que não tenha participação do Hamas, porque o Hamas não reconhece o direito de existência do Estado de Israel, ao contrário da autoridade palestina. E aqui talvez seja importante, né, Pri, a gente explicar. O Hamas é um grupo político radicalizado, islâmico, que nunca reconheceu o direito do Estado de Israel existir. A autoridade palestina é o executivo
palestino, é o governo palestino. O Mahmoud Abbas não é islâmico, não é radical, é líder de uma outra facção política, que é o Fatah, que é secular e que reconhece há décadas o direito de Israel existir e que quer viver em paz com os israelenses. Esse grupo é que precisa ser empoderado, porque senão não vamos ter paz. Nós vamos ter os radicais ditando como estão neste momento. E quem vai pagar o preço disso? Os civis israelenses e os civis palestinos. Né? E, Américo, você falou perfeito que você